Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Quando achar, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E você diz amém? Poder sentar. Imagine um período em que acreditava-se que Deus recompensava fidelidade com prosperidade material. Eu não estou falando do século 21. Eu estou falando do período patriarcal. E neste período havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a primeira informação que nós temos deste homem é que ele era fiel, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A segunda informação que nós temos deste homem é que ele é próspero materialmente. Ele possui 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, muitos funcionários, e é o maior homem de todos os homens do Oriente, além de ter uma família ideal composta por 7 filhos e 3 filhas. Então temos aqui os primeiros 3 capítulos do livro de Jó, um homem fiel e próspero. A impressão que eu tenho é que, à luz do pensamento, da teologia da época, de que Deus recompensa a fidelidade com prosperidade material, o autor está tentando provar a fidelidade de Jó, demonstrando a sua prosperidade. Por isso temos aqui um Jó fiel e um Jó próspero. Porém, um belo dia, vieram os filhos de Deus para um concílio angelical diante do Senhor, e dentre eles veio também Satanás. E se eu posso dizer isso, Deus puxa assunto com o diabo e diz: da onde tu vens? E ele responde: rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal? E Satanás responde, é um diálogo. Porventura Jó teme ao Senhor sem motivo? Agora Satanás colabora com aquela falsa teologia que eu já citei, porém ele vira o lado da moeda. Se por um lado alguém dizia que Deus prosperava quem era fiel, agora vem Satanás e diz, ele só é fiel porque é próspero. Então, à luz da teologia daquela época, que é um tanto parecida com algumas que nós temos nos dias de hoje, Deus prospera o homem que é fiel. E eu digo prosperidade material. E o homem só é fiel por causa da prosperidade. Então era uma troca. O homem é fiel, Deus lhe dá bens. Se o homem lhe der bens, se Deus lhe der bens, então o homem é fiel. Então era este o pensamento do período patriarcal. Tanto é verdade que Satanás diz, Jó teme ao Senhor sem motivo, não cercaste com sebe, não multiplicaste os teus bens na terra, tira a prosperidade
e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Porém, Satanás demonstra nas entrelinhas a razão da prosperidade de Jó, quando ele diz: não abençoastes as obras de suas mãos. E aí você percebe que a prosperidade material de Jó era fruto do seu trabalho em conexão com a bênção de Deus. Em tudo que Jó colocava a mão, Deus abençoava. Tudo que Jó tentava fazer, Deus prosperava. Então, a fonte da prosperidade material de Jó não era a sua fidelidade espiritual apenas, era o trabalho das suas mãos e a bênção de Deus sobre a vida dele. Eu já recebo a autoridade aqui para profetizar que tem gente aqui que Deus vai abençoar tanto, que se for vender areia no deserto, vai vender tudo e vai ficar rico, porque a bênção de Deus está sobre o trabalho das suas mãos. Era o caso de Jó. Aí o texto diz que ele argumenta com Deus: tira a prosperidade, toque em tudo quanto tem e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas as suas mãos. E o texto diz: e então saiu Satanás da presença do Senhor. E eu quero aqui extrair algumas lições e aplicações deste diálogo, neste concílio angelical entre Deus e o diabo. Primeira observação: Satanás não é onipresente. Da onde tu vens, Satanás? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Se fosse onipresente, não precisava rodear a terra. Se fosse onipresente, não precisaria viajar ao redor do mundo. Mas Satanás não é onipresente. Segunda observação: Satanás não é onisciente. Se ele fosse onisciente, não teria dito: toque em tudo quanto ele tem e verás que ele blasfemará na tua face. Terceiro, Satanás não é onipotente. Ele só pôde tocar em Jó depois que Deus permitiu. Então Satanás, o inimigo de nossas almas, não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente. Mas o teu Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Segunda observação: Jó não era aprovado somente pelos homens. Sobretudo, Jó era aprovado por Deus. No versículo de número 1, quem foi que disse que Jó era reto, íntegro, temente e se desviava do mal? Quem foi? O autor do livro. No verso 1, quem está falando é o autor. E alguns dizem que era Moisés. Então é o homem que está dizendo: Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente e se desvia do mal. Então no verso 1, Jó é aprovado pelo homem. Agora, quem foi que disse no verso 8 que Jó era reto? Que Jó era íntegro, temente e se desviava do mal? O próprio Deus. Então no verso 1, Jó é reto, é fiel na avaliação dos homens. Mas no verso 8, Jó é reto, é íntegro, é fiel na avaliação de Deus.
Porque tem gente que até é aprovado pelos homens, mas não é aprovado por Deus. Mas eu vim dizer, quem tem que te aprovar é Deus. Nem sempre quem é aprovado pelos homens é aprovado por Deus. Mas quem é aprovado por Deus também será aprovado pelos homens. Então Jó não é apenas fiel na avaliação humana. Jó é fiel na avaliação do próprio Deus. Terceira observação, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Há muito, Satanás queria tocar em Jó, na sua fazenda, no seu gado, nas suas ovelhas, nos seus bois e nos seus filhos. Há muito, Satanás rodeava Jó, cirandava ao redor de Jó, a fim de tocá-lo, destruí-lo. E eu pergunto, por que não havia tocado ainda? Está no verso de número 10. Olha o que Satanás diz. Acaso não o cercaste com sebe? Em outras palavras, Satanás está dizendo, eu tento afligi-lo e não consigo. Eu tento tocar nos seus filhos e não consigo. Eu tento tocar nas suas fazendas, nos seus bois, no seu gado, nas suas jumentas, nas suas ovelhas e não tenho sucesso. Eu tento atingi-lo na sua saúde, mas nem uma gripe ele prega, porque ele está cercado com sebe, ele está protegido pela sua mão poderosa. E aí você descobre que Satanás há muito queria tocar em Jó. E por que não tocava? Porque Jó estava cercado. A sua casa estava cercada. Sua família estava cercada. Sua fazenda estava cercada. E eu já recebo aqui a autoridade de Deus para profetizar que a sua família está cercada. Seus filhos estão cercados. Sua empresa está cercada. Quem crê que o seu casamento está cercado, a sua casa está cercada. O diabo pode até tentar, mas não vai te tocar, porque Deus te cercou. Deus te protegeu. A mão de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Só quem crê que está cercado, levante a mão, dê um brado de glória a Deus. Ele estava cercado. Há muitos caldeus e os salbeus queriam assaltá-lo. E por que não o faziam? Porque Jó estava cercado. Ei, há uma cerca ao seu redor, ligada diretamente no trono da glória. E não tem demônio que toque nessa cerca, porque o nome dessa cerca é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a única causa de não termos as nossas fazendas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos projetos invadidos pelo diabo. Deixa eu ver quem está cercado aqui. Porventura não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Tira a cerca para ver o que eu faço na vida de Jó. Tira a cerca. Permita-me fazer alguma coisa contra ele, e o Senhor verá que ele pecará gravemente. Aí o texto diz: e disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. E aqui eu faço uma quarta observação. Qual é, pastor? Deus permite a prova
mas não te abandona na prova. Deus permite a prova, mas não perde o controle da prova. Deus permite a prova, mas impõe limites na prova. Pastor, aonde é que está escrito isso? Olha o que Deus diz: tudo quanto Ele tem está em seu poder, mas contra Ele não estendas as tuas mãos. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: essa prova tem limite, essa luta tem limite, essa crise tem limite. As coisas podem sair do seu controle, mas Deus está no controle da prova. Deus impõe limites na prova e Deus não te abandona na prova. Será que você pode dizer para alguém do seu lado: essa prova tem limite? Deus permite a prova, mas não perde o controle da prova. Satanás então saiu da presença do Senhor e atingiu Jó com 4 calamidades. Número 1, versículo de número 15. Vieram os sabeus, ladrões do deserto, e mataram todos os servos a fio de espada, e levaram os bois e as jumentas. Só um servo escapou para levar a notícia. Segunda calamidade de Jó: raios caíram do céu, queimaram todas as suas ovelhas, todos os seus pastores. Só um sobrou para levar a notícia. Terceira calamidade de Jó: os caldeus se dividiram em 3 bandos, cercaram a fazenda de Jó e deram sobre os camelos, os roubaram e mataram todos os servos a fio de espada. Só um escapou para levar a notícia. Quarta e última calamidade de Jó: um furacão veio do deserto e bateu nos 4 cantos da casa do primogênito de Jó. A casa caiu, todos os filhos morreram, os 10, como também todos os funcionários, e só um escapou para levar a notícia. E aqui eu posso extrair algumas observações e aplicações das 4 calamidades de Jó. Primeiro, tudo isso aconteceu, verso 13, em apenas um dia. Jó perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, todos os seus funcionários e os seus 10 filhos, em apenas um dia. Olha o que Satanás pode fazer na vida de alguém em apenas um dia. Vou mais fundo. Olha o que Satanás pode fazer na vida de um crente em apenas um dia, se Deus tirar a cerca. Ainda bem que Ele não tira a cerca, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada ano. É isso? São novas a cada semestre, é isso? São novas a cada mês, é isso? Então são novas a cada semana, é isso? Não, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Oh, glória!
todo dia, antes mesmo que você acorde, Deus vai lá na sua casa e dá uma conferida na cerca. Deus vai lá no seu trabalho e dá uma conferida na cerca. Ele vai lá nos seus filhos e dá uma conferida na cerca. E sabe o que ele faz? Ele tira a cerca de ontem e coloca uma novinha hoje, porque o diabo não vai tocar na sua vida, porque você continua cercado pela misericórdia de Deus. Ai de nós, se por apenas um dia Deus tirar a cerca. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, todos os funcionários e o pior, os seus 10 filhos, em apenas um dia. Segunda observação das calamidades de Jó, Satanás usou problemas comuns para atingir Jó. Os sabeus que roubaram os bois e as jumentas eram ladrões, eram assaltantes do deserto, assim como os caldeus que roubaram os camelos. Naquela época, os roubos e assaltos eram comuns. Raios que caíram do céu e queimaram as ovelhas e os pastores, bem como o furacão que derrubou a casa do primogênito, são dois fenômenos naturais. De maneira, senhores, de maneira, senhoras, que Satanás usou coisas comuns, problemas comuns, para atingir Jó. E às vezes, nós estamos sendo atingidos por problemas comuns, e nós nem nos damos conta do que está por trás. Às vezes os sabeus e os caldeus dão sobre os nossos bois, as nossas ovelhas, as nossas jumentas. Eu estou pregando em parábola, alguém aqui está entendendo? Às vezes os raios caem do céu sobre os nossos pastores, sobre os nossos pastos, sobre as nossas ovelhas e as queimam. Às vezes os furacões vêm do deserto e destroem os nossos projetos. E a gente diz, não, isso é coisa que acontece mesmo. Quando na verdade por trás de problemas comuns, por trás de raios, furacões, roubos e assaltos, está Satanás tentando te atingir, te destruir e te afligir. Mas eu vim dizer esta noite, Deus vai te dar discernimento para você saber o que está por trás dos problemas comuns. E você vai clamar, você vai levantar a mão, você vai orar, você vai repreender e o demônio vai bater em retirada por trás dos problemas comuns. Às vezes nós não sabemos lidar com os problemas comuns, porque nós não imaginamos o que está por trás deles. Mas Deus vai te dar discernimento. E você vai descobrir que por trás daqueles problemas comuns está Satanás. Mas você vai orar, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Terceira observação. Jó adorou ao Senhor no pior dia da sua vida. Vou repetir. Jó adorou ao Senhor no pior dia da sua vida. Ei! Como é que se chama quem perde a esposa? Viúvo. Que nome se dá a quem perde os pais? Órfão. Que nome se dá a quem perde os filhos? Não tem. Por quê? Porque
esta não é a ordem da vida. Filho que morre antes do pai furou a fila. E esta é a pior dor que um ser humano pode sentir: enterrar o seu filho. Imagine 10. Imagine no mesmo dia. Aí você pergunta, pastor, e o que Jó fez? Quando recebeu a notícia de que os seus 10 filhos estavam mortos em apenas um dia, em um único acidente, o que ele fez? Está no texto. Rapou a cabeça. O que é isso? Luto. Rasgou as vestes. O que é isso? Luto. Jogou-se em terra. O que é isso? Luto. E fez o quê? Adorou. Pastor Altino, Jó adorou em meio ao luto. Pastor Rodrigo. E não foi em meio ao luto da esposa. Não foi em meio ao luto do pai ou de um irmão ou da sua mãe. Jó adorou em meio ao luto dos seus filhos. E não foi um, não foi 2, não foi 3, foi 10 filhos. Aí eu te pergunto, se Jó adorou em meio ao luto de 10 filhos, será que você também não consegue adorar no meio dessa crise que você está passando? Se Jó adorou em meio ao luto de 10 filhos, será que você não pode adorar desempregado, com a porta fechada, com a conta vermelha, com a carteira vazia? Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra aqui esta noite. Se Jó adorou, você também tem razões para adorar. Eu vou te dar 90 segundos de relógio para você levantar as suas mãos para os céus e adorar ao que vive pelos séculos dos séculos. Em meio ao luto, Jó adorou e disse: nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. Adore. Está desempregado? Adore. Está na crise? Adore. A porta está fechada? Adore. Está enfermo? Adore. Está com dor? Adore. Está de luto? Adore. Porque Deus continua soberano sobre todas as coisas. A Ele pertence a administração da vida. Quinta observação: Jó ignora o diabo e reconhece a soberania de Deus. Porque tem gente, pastor Altino, que tudo que acontece na vida dele, ele diz que foi o diabo. Ele tropeça na escada, é o diabo. Ele bateu o dedinho, é o diabo. Acabou a gasolina, é o diabo. Furou o pneu, é o diabo. E o diabo ficou olhando e disse assim: foi eu não. Mas já que está dizendo que foi eu, então receba a glória. Eu recebo a palma. Eu recebo os créditos. Aqui é o contrário. Aqui foi o diabo. Mas Jó está dizendo: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ele deu, ele tomou. Ele deu, ele tomou. Ele deu, ele tomou. E quem sabe o diabo vai dizer: Jó, foi eu. Eu sei o quê? Eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Levante a mão lá em cima, abre a boca e dê um brabo de glória a Deus, independente da prova que você está passando. Adore. Adore.
Adore. Em tudo isso, Jó não pecou. E nem atribuiu a Deus falta. Aí Satanás voltou lá. Lá no concílio, nas regiões celestiais, perante Deus. E disse assim. Aí Deus puxa a conversa com ele de novo. De onde tu vem? Rodear a terra e passear por ela. Continuo sem ser onipresente. Viste meu servo Jó? Homem fiel. Homem íntegro. Temente. E se desvia do mal. É a mesma frase do capítulo 1, sim ou não? Só que tem um detalhe. Agora Jó não tem 7.000 ovelhas. Agora Jó não tem 3.000 camelos. Agora Jó não tem 1.000 bois, nem 500 jumentas, nem funcionários e nem os 10 filhos. Mas ele continua reto. Temente a Deus. E se desviando do mal. É possível sim servir a Deus e ser fiel a Ele, sem necessariamente ser recompensado com prosperidade material. Sofrimento e fidelidade pode sim andar juntos. Porque tem gente que diz assim, não, sabe por que você está sofrendo? É porque você deve ser um baita de um pecador. Se você fosse fiel, você não estaria sofrendo desse jeito. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Existem justos, pobres. E existem ímpios, ricos. Assim como existem justos, ricos e ímpios, pobres. Porque uma coisa não está ligada à outra. E é isso que o livro de Jó vem para mostrar. Ele começa com Jó fiel e rico. Mas agora Jó é fiel e pobre. Aí Deus diz, homem reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Satanás vai dizer o que agora? Na primeira vez ele disse também ele é rico. E agora ele vai dizer o quê? E não é que ele disse? Porque também tem a prosperidade na saúde. Tem a material, a da saúde, a da família, a espiritual. Aí ele diz, pele por pele. E tudo que o homem tem, lhe dará pela sua própria vida. Toca na carne e nos ossos. E verás em face da dor. Ele não blasfema contra ti. Satanás estava dizendo, continue sem ser onisciente. Aí Deus diz, pode ir porque eu continuo onisciente. Aí Deus diz assim, agora não é o que ele tem, agora é ele está em tuas mãos. Ou seja, você continua sem ser onipotente. Só vai agir porque eu estou permitindo. Jó está em tuas mãos. Quando ele diz, Jó está em tuas mãos, parece que vejo Satanás esfregando as mãos e dizendo, é agora que eu mato ele. Que a minha função é roubar, destruir e matar. Agora é que eu mato Jó. Aí Deus diz, mas poupa-lhe a vida.
A prova dói, mas não te mata. Vou repetir para você aumentar o glória. A prova pode até doer, mas não tem poder de te matar. Crente na prova é imortal. Alai, chorebaracaio. Eu vim profetizar na Catedral das Assembleias de Deus em Formosa que a prova pode até doer, mas não vai te matar. E aquilo que não te mata te torna mais forte. Você vai sair mais forte dessa prova, mais forte dessa crise. Só quem crê, levante a mão para dar glória a Deus. Crente na prova é imortal. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com a doença das doenças, do alto da cabeça até a planta dos pés. Falta-me tempo para discorrer acerca do sofrimento que Jó teve quanto à sua doença. Mas eu me contento em dizer que ele pegou um caco de telha e foi para as cinzas. Que cinzas? Será que foi as cinzas das ovelhas que foram queimadas? Da fazenda? Ou da casa que foi demolida? Que cinza? É simples. Do lado de fora da cidade, tinha um lugar chamado lixão. Estercos de animal e de gente era colocado lá. E tudo quanto é tipo de lixo. E quando ficava um monturo muito alto de lixo, eles queimavam. E ficava só as cinzas. Foi para lá que Jó foi. Jó não foi nem para o lixo. Jó foi para as cinzas do lixo. Ele pega um caco de telha e cada pedaço de pele que ele coça sai na ponta da telha. Porque a sua pele entrou em decomposição. A dor na carne e nos ossos era terrível. Jó não conseguia dormir. Quando dormia, acordava com pesadelos. Vermes saíam da sua carne. Aí Satanás, que já tinha usado os raios, furacões, caldeus, sabeus, agora vai usar quem? A mulher. É claro que a esposa de Jó, como qualquer outra esposa, preferia vê-lo morto do que sofrendo tanto, sim ou não? Mas ela não precisava dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. E olha o que ela diz: Jó, ainda conservas a sua integridade? Tendo o Senhor te afligido? Ela está colaborando com a teologia falsa da época. Ô Jó, você não é mais próspero, portanto não precisa mais ser fiel. Por que você continua sendo fiel se Deus tirou a prosperidade? Aí Jó, com aquele caco de telha na mão, vai sair vitorioso de mais um problema comum. Que parecia só uma discussão de casal, uma esposa que prefere ver o marido morto do que sofrendo tanto, mas que na verdade Satanás estava por trás querendo destruir também o casamento. Aí ele diz: como falas uma louca, acabaste de falar contra Deus. Aceitamos o bem, porque não aceitaríamos também o mal. E em tudo isso Jó não pecou. E nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí sabe o que acontece? Ele usou o raio, Jó não pecou. Furacão, Jó não pecou.
Usou os caldeus, sabeus, Jó não pecou. Usou a mulher, Jó não pecou. Agora ele vai usar quem? Os amigos. Eles chegam com Jó e diz: Jó, quando foi que um justo pereceu? Você está colhendo o que você plantou. Você é um adúltero, Jó. Você é um ladrão, Jó. E Jó ficou 20 capítulos se defendendo. Ei, em nenhum momento Jó pediu as ovelhas de volta, os bois de volta, os camelos de volta. Mas ele passa 20 capítulos pedindo o seu bom nome de volta. Pedindo a sua integridade de volta. Porque para Jó, o bem mais valioso era o seu caráter. Tem gente que tem tudo, só não tem caráter. Vou repetir, tem gente que tem tudo, só não tem caráter. O cabra pode ter tudo, se não tiver caráter, ele é pobre, miserável, cego e nu. O crente pode ter só uma sandália para colocar no pé, mas se tiver caráter, ele é rico, milionário, porque vale mais o bom nome do que ouro, prata e muitas riquezas. Levante a mão, só quem tem caráter aqui, levante a mão, dê um brado de glória a Deus. O caráter é o bem mais valioso do cristão. Os amigos de Jó acusam-no de ser pecador por 15 capítulos. E Jó se defende e se justifica por 20 capítulos. Quando chega no 42, depois de Deus humilhar Jó, a partir do 38, e depois de Jó se humilhar, dizendo: me arrependo no pó e da cinza de tudo aquilo que falei contra ti. Deus então exaltou Jó. E fez com que os seus amigos viessem a ele para que Jó orasse por ele. E Jó começa a orar pelos seus caluniadores, ferido de chagas do pé até a cabeça. Quando ele termina a oração, a pele está igual a de um bebê. Porque Deus curou Jó enquanto ele orava pelos seus acusadores. Deus curou Jó enquanto ele orava pelos seus caluniadores. Você não está apto a receber o dobro de tudo aquilo que você perdeu, enquanto não aprender a orar pelos seus acusadores, os seus caluniadores. Estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. E deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois, 1.000 jumentas e mais 7 filhos e 3 filhas. E ainda lhe acrescentou mais 140 anos de vida, paz e prosperidade. Sabe que eu aprendo com o livro de Jó? Uma última lição. Jó tem 42 capítulos. Satanás escreveu 2. Os amigos de Jó escreveram 15. Jó escreveu 20 capítulos, mas quem escreveu o último capítulo foi Deus. Eu termino dizendo esta noite que o último capítulo da tua vida, quem escreve é Deus. Quem escreve é Deus. Quem escreve é Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.
e que o Espírito continue falando aos vossos corações.